Saúde Mulher, a sua nova imagem. Saúde Feminina. Oferecimento Novartis, genéricos. Oi, minha amiga, terça-feira, 2 de setembro de 2003, e está começando mais um Saúde Feminina da sua Rede Mulher de televisão. Hoje nós vamos falar aqui sobre os medicamentos genéricos e eu aposto que você tem um monte de dúvidas, não tem? Então vá fazendo sua pergunta pela nossa central de atendimento, desde agora que já está valendo. 0 operadora 11 50 51 30 92 e 50 51 20 65 são os nossos telefones. E o fax, que é mais fácil, 50 51 34 68. Eu estou esperando a sua pergunta sobre medicamentos genéricos, né? Vamos ver nossa efeméride de hoje. Em 2 de setembro de 1966, nasceu Salma Hayek. Né? Ela nasceu no México, era descendente de libaneses, e espanhóis. Desde cedo, ela queria ser ginasta, mas a família não deixou. Fizeram ela estudar direito. Ela largou a faculdade quando tinha 18 anos e se mandou, foi fazer telenovela. Fez sucesso, né? Primeiro ela começou no teatro, ela fez Aladim, a Lâmpada Maravilhosa, em 1988. Em 89 fez a primeira telenovela, que são as famosas telenovelas mexicanas, né? Novo Amanhecer chamava a telenovela. E em 1990 ela conseguiu o papel principal numa outra telenovela, Teresa, onde ela atuou com um astro da novela mexicana. Mas ela queria mais, então ela foi para Los Angeles, estudou inglês, estudou artes cênicas, né? E queria Hollywood. E conseguiu. Em 1993, ela participou de um filme chamado Minha Vida Louca. Depois teve participação especial nas séries de televisão Simba e Nurses, né? Enfermeiras ou babás. Em 1994, aconteceu seu primeiro longa, mas foi no México, não foi em Hollywood, não. Em 95, ela filmou Desesperado. E essa foi a sua grande oportunidade em Hollywood, pois ela contracenou nada menos do que o Antônio Bandeiras, né? Até eu queria isso. E daí pra frente, ela conquistou seu lugar de sucesso em Hollywood, o que nem sempre é fácil para atrizes de origem latina. Para os homens de origem latina é mais fácil em Hollywood. Você vê que tem um montão de exemplos, Ricardo Montalbán, a história do cinema, um monte. Nem vou ficar citando aqui, né? E mulheres tem poucas. Teve a Sarita Montiel nos anos 50, teve a Carmen Miranda, brasileira portuguesa, né? E tem até a Sônia Braga, mas elas ficam sempre com aqueles papéis de latinas mesmo, né? De mulheres que estão nos Estados Unidos porque imigraram, etc. Então, parabéns para a Salma Hayek, que hoje é aniversário dela, né? Ela nasceu em 2 de setembro de 1966. E agora é hora de ver aquele nosso indicador de saúde. Vamos lá, Carioca, pode rodar. Com a mesma eficácia e padrão de qualidade dos remédios de marca que fabrica, a Novartis possui uma linha de genéricos que custam até 50% menos. Genéricos, exija Novartis. Para falar sobre os medicamentos genéricos, estou recebendo hoje mais uma vez com muita alegria o Dr. Marcelo Pedreira, que é diretor médico da Novartis, e a doutora Vera Valente, que é diretora executiva da Progenéricos, né? Doutor Marcelo, me diz uma coisa, o que é um remédio genérico? Porque o pessoal faz uma confusão danada, tem genérico, tem similar, tem um monte de medicamento. O que é um genérico? O que ele é? Bom, boa tarde a todas. Na verdade, o medicamento genérico é um medicamento criado com base em um medicamento já existente, o chamado medicamento de referência, que foi colocado no mercado para tornar mais acessível à população uma classe de medicamentos. Mas o mais importante dos medicamentos genéricos é dizer que esses medicamentos, eles são atestados, têm sua qualidade atestada pelo Ministério da Saúde. Então, são medicamentos que, para entrarem no mercado, eles necessitam passar por uma série de testes para mostrar que eles têm exatamente a mesma qualidade que aquele medicamento de referência ao qual eles estão relacionados, né?
Então, o principal conceito dos medicamentos genéricos é dizer que eles são intercambiáveis com os medicamentos de referência. Ou seja, se você comprar um medicamento de referência ou comprar um medicamento genérico, você estará tomando remédios com a mesma qualidade. E com a mesma eficácia. Com a mesma eficácia. Por isso que eles passam realmente por uma bateria de testes bastante interessante, que é estabelecido pelo nosso Ministério da Saúde. Agora, sempre funcionam esses testes? Isso dá sempre certo? A gente pode comprar o genérico sem medo de estar comprando alguma coisa que não seja tão eficaz, embora o doutor Marcelo já tenha dito que é, mas a gente pode confiar em todos eles? Sim, genérico, esse da tarja amarela, os testes por quais eles passam, que a gente chama de testes de bioequivalência, não foi uma invenção brasileira, são os mesmos testes, por exemplo, que o FDA exige para registrar medicamentos, que a agência americana, que o Canadá exige, são testes em seres humanos que comprovam que o genérico vai ter a mesma eficácia terapêutica que o medicamento referência inovador, esse da marca famosa. O que é eficácia terapêutica? É que ele vai fazer no seu organismo exatamente o mesmo efeito que o medicamento inovador, sendo que ele é muito mais barato. Aí vem a tua pergunta, mas se ele tem a mesma qualidade, por que ele é mais barato? Ele é mais barato primeiro, porque ele é uma cópia. Então não houve investimento para descobrir aquele princípio ativo. E segundo, que ele não tem marca. Então muitas vezes você está pagando, no preço do medicamento que você está comprando, o preço da marca. Então não pague mais caro pela marca. Use o genérico que tem a mesma eficácia, comprovada pela Anvisa, passa por testes que garantem que ele é igualzinho ao de marca e por não ter marca é bem mais barato. Mas é o da tarja amarela. O da tarja amarela. Vou até mostrar, olha aqui, ó. Para você identificar um genérico, ele tem que ter essa tarjazinha amarela que está aqui nessa embalagem que eu estou mostrando, tá vendo? Está escrito bem grandão, medicamento genérico, né? Porque não acontece na farmácia, por exemplo, da gente comprar um genérico e sair com um similar? Não acontece, né? Não deveria acontecer, na verdade. O que nós precisamos esclarecer a população é que medicamento genérico não é igual a um medicamento similar. Por quê? Porque, pelo menos até o momento, os medicamentos similares ou as cópias comuns, elas não passam pelo mesmo controle de qualidade pelos quais passa um medicamento genérico. O que acontece com isso? Que nós não podemos nos certificar que todo medicamento similar tem a mesma qualidade que os medicamentos de marca ou que os medicamentos genéricos. Então, hoje em dia, um similar não é igual a um genérico, a tendência é que os similares realmente sejam substituídos por genéricos, porque somente os genéricos da tarja amarela, como você disse, Isabel, são os confiáveis, são aqueles, pelo menos, atestados pelo controle de qualidade das empresas e do Ministério da Saúde. Tá certo. Agora, essa diferença que existe, doutora Vera, entre o genérico e o similar, como é que, além da... Bom, já mostramos aqui que tem a tarjinha amarela, o consumidor pode identificar assim, né? Mas se ele vai na farmácia e o farmacêutico ou o balconista, que é o que acontece mais frequentemente, empurra para ele um similar, como é que ele deve reagir? Como é que ele pode controlar esse consumo de medicamentos? Porque se eu vou e o balconista diz para mim, dona Isabel, leva esse aqui que é igualzinho, vai fazer a mesma coisa. Não é, né? Similar não é igual. E o balconista não tem competência técnica para dizer isso, nem né? na prescrição médica, nem na orientação que a Anvisa está dando. Então, o consumidor tem que estar muito atento. O genérico já é, no mínimo, 40% mais barato que o de marca. Então, você vai fazer economia com o genérico. Não se deixe seduzir para o balconista falar, mas o similar é mais barato ainda. Só que o similar não é intercambiável, você pode estar fazendo uma economia que vai colocar em risco a sua saúde. Você tem que ir pela orientação da lei. O único medicamento que você pode ter uma receita médica de uma marca e trocar essa receita é pelo genérico. Inclusive os genéricos de tarja, os medicamentos de tarja preta controlados, todos são o que a gente chama intercambiável, ou seja, podem ser trocados pelos genéricos. Então, o genérico, o da tarja amarela, não vá na conversa de balconista que você pode estar colocando em risco a sua saúde, o tratamento do seu problema de saúde. E às vezes vai fazer uma economiazinha desse tamanho aqui no remédio e vai gastar um dinheirão depois para corrigir, né, e ter outros problemas e tal. Então tem que ficar muito atento. Agora, todos os genéricos são iguais? Um genérico de uma marca é igual ao outro de outra marca? Como é que fica essa diferença aí? Na verdade, Isabel, quem atesta a qualidade dos genéricos é a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde. Então, um medicamento para ser aprovado como genérico, ele passa pelo controle de qualidade que a Anvisa impõe, né? Então,
nós podemos dizer que para um medicamento genérico ser aprovado, realmente, sim, ele tem a qualidade que o Ministério exige. Evidentemente que eu, particularmente, eu trabalho numa empresa de genéricos, eu dirijo a área médica de uma empresa de genéricos, e nós podemos dizer que a nossa qualidade, ela excede muitas vezes até a da Anvisa, né, porque nós acabamos respeitando padrões exigidos pelo FDA. A Novartis é uma empresa que possui fábricas em todo o mundo, ela exporta para todos os países do mundo, ela exporta para os Estados Unidos, então com isso ela segue rígidos padrões de qualidade totalmente compatíveis com os que a Anvisa exige. Então, o que nós podemos dizer é isso, em resumo, sim, se a Anvisa aprovou um medicamento genérico, ele tem a qualidade necessária para a população. Agora, muito bem, a Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária, aprova um medicamento genérico. Quem me garante que ele vai continuar com aquela qualidade? São feitos outros testes depois? Ótima pergunta. Os genéricos são tão confiáveis que, além do registro em si, que é a análise desses testes, a Anvisa anualmente inspeciona, via as vigilâncias sanitárias locais, todas as indústrias de genéricos para fazer o que a gente chama de certificação em boas práticas de fabricação. O que é isso? Para verificar como esse medicamento está sendo produzido, se ele está sendo produzido seguindo aqueles rígidos padrões de qualidade, para que seja mantida aquela qualidade atestada no momento de registro. E uma outra coisa muito importante que a Anvisa faz é um programa de monitoramento da qualidade dos genéricos em comercialização. O que é isso? São retiradas amostras dos genéricos e dos seus respectivos inovadores do de marca no comércio e é refeito um teste in vitro, não in vivo, até pelo alto custo que envolve, mas para ver que ele tem a mesma formulação, que ele mantém a questão da intercambiabilidade. Então você tem uma garantia desde o registro, dos processos fabris e depois do medicamento que está em comercialização. Então é uma garantia extra que o consumidor tem e que só tem no caso dos medicamentos genéricos. Porque isso é importante, porque senão eu fabrico um genérico, vou lá na Anvisa, consigo o registro, depois eu vou fabricando ele de qualquer jeito e tudo bem, né? Agora, como é que fica essa questão dos direitos? Como é que fica esse negócio de patentes? Como é que fica essa coisa de o laboratório que investiu bilhões, milhões, sei lá eu quantos dólares para descobrir lá uma molécula, um novo medicamento e tal? Ele tem alguma proteção? Porque também fica esquisito esse negócio. Eu invisto um dinheirão para descobrir um remédio, aí vem outro lá que não investiu nada, fabrica o mesmo remédio, tem um prazo, como é que é isso? Você falou em milhões de dólares, na verdade é isso que ocorre realmente. Os últimos levantamentos mostram que para as descobertas de novos medicamentos mais inovadores, são gastos cerca de 800 milhões de dólares para se colocar um medicamento no mercado. Então, você deve imaginar que para a empresa conseguir esse dinheiro para poder investir, ela deve realmente querer recuperar uma parte desse dinheiro na venda dos seus medicamentos, né? evidentemente. Então, os genéricos, eles estão ligados à lei de patentes. Então, nós sabemos que, em termos gerais, o medicamento tem cerca de 20 anos desde do seu registro inicial, desde das suas primeiras pesquisas, ele tem 20 anos para poder estar no mercado protegido por patente. Quer dizer, nesse período a indústria deve recuperar o investimento que teve com o produto e, evidentemente, angariar mais fundos para investir em novas pesquisas. O que passa é o seguinte: após esse período, a indústria já teria tido o tempo para poder recuperar, para poder realmente recuperar o que investiu nesse produto, e a partir daí, então, é dado chance a outros laboratórios que queiram fazer o mesmo medicamento. Quer dizer, então, a lei de patentes está vinculada diretamente à lei de genéricos. Então, os genéricos seriam aqueles medicamentos que seriam produzidos após a expiração da patente dos produtos de referência. É por isso que os remédios inovadores, os remédios de ponta são tão caros também, né? Exatamente. E não tem genérico. Veja bem, é o que a gente tem visto cada vez mais, tem sido investido num conceito chamado farmacoeconomia. Quer dizer, os medicamentos são caros, mas além dos laboratórios eles terem que levar em conta o que foi investido no medicamento, evidentemente, hoje em dia, você paga por um medicamento prevendo custos adicionais que você teria no futuro se você não fosse tratado com aquele medicamento, né? Então, os genéricos são exatamente a solução para tornar mais acessível para a população a aquisição desses medicamentos que já não estão mais protegidos pela patente. Tá certo?
Olha aí, hein? Aula de genéricos aqui hoje no Saúde Feminina. Você vai saber tudo. E presta atenção no que a doutora Vera falou, hein? Não vai entrar na do balconista e ele te empurra um simulado, você compra. Não compra, não. Trocar receita de médico é um negócio sério, viu? Eu tenho que ir, ó, para aquele intervalinho. Mas a gente volta já já aqui pela sua Rede Mulher de Televisão. Fui. Mestre Cuca. Tempere suas noites com deliciosas receitas de dar água na boca. O chefe Alan Villa traz de maneira inovadora o melhor da cozinha nacional e internacional. Venha conhecer a arte da gastronomia com um toque todo especial que você só encontra no Mestre Cuca. Hoje, 7h30 da noite. Mestre Cuca. Oferecimento GE. Fogão GE Profile Digital. Perdigão. O nosso maior segredo é você. Escuta, você tá querendo comprar umas coisinhas. Então vou fazer uma pergunta muito simples. Quanto você quer pagar, hein? Quer pagar quanto? Quer um refrigerador? Olha só, refrigerador Frost Free com os 321 litros com preço que é a exclusividade das Casas Bahia. R$ 1.299 à vista ou só R$ 129,90 mensais em 10 vezes sem juros. E tem a loja toda. E aí? Quanto quer pagar? Porque nas Casas Bahia é assim, o que você quer, aqui você pode. Quer pagar quanto? Uma escola de engenharia numa paisagem deslumbrante. Um ambiente ideal para estudo e formação de lideranças para jovens de todo o Brasil. Ensino em tempo integral, alojamento e alimentação inteiramente gratuitos. Instituto Tecnológico de Aeronáutica. O vestibular é em dezembro. As inscrições vão até 15 de setembro. Peça sua ficha por telefone ou por e-mail. ITA, liderança em ensino de qualidade. Economia e Negócios, com Fátima Turci. Olá, voltar a ter poder e a ter de fato influência em toda a economia brasileira. É isso que quer um dos candidatos à presidência da Fiesp. Eu vou entrevistar o Paulo Scaff. Te aguardo. Economia e Negócios, com Fátima Turci. Hoje, 9 da noite. Oi, minha amiga, é o seu programa Saúde Feminina, hoje conversando sobre os medicamentos genéricos, né? Mas agora eu tô aqui com a Adilson Lopes, que é terapeuta naturalista, e vai falar um pouco para você sobre outro tipo de medicamentos, entre aspas, né? Que é a nossa boa alimentação. Você sabe que quando eles colocam isso aqui no estúdio, eu já fico toda animada, porque meu nariz já fica maluco, eu já fico com fome, é hora de almoço, me dá vontade de comer tudo isso aqui, que coisa maravilhosa, né? E os alimentos são realmente uma coisa para a gente agradecer, né, Adilson? Sem dúvida. Aliás, Isabel, nós devemos começar a comer pelos olhos, né? Se nós formos analisar bem fundo, a nossa digestão ela já começa lá na mente. Quando a gente começa a olhar lá, a nossa mente já começa para os hormônios, para receber a pitialina, a pepsina, para começar a digestão. Então, nossa digestão já começa, nossa alimentação deve começar com a visão. E estes alimentos aqui, eles nos ajudam a prevenir no dia a dia as enfermidades. Porque nós devemos hoje, a palavra de ordem no meio dos profissionais de saúde é a prevenção. E uma boa alimentação nada mais é do que a prevenção contra as enfermidades. E quanto mais variado for a nossa mesa, a nossa alimentação, nós teremos mais saúde, nós teremos mais qualidade de vida. Por exemplo, o brócolis. O brócolis, em questão de cálcio, é um dos alimentos que mais tem cálcio na natureza. Por exemplo, uma xícara de brócolis, ele tem 20 vezes mais cálcio do que uma xícara de leite. Olha as pessoas que querem prevenir problemas nos ossos, osteoporose, as mulheres, claro. Né? Nós sabemos hoje, brócolis. Nós sabemos hoje que a cada 4 mulheres pós-menopausa, uma vai ter osteoporose. Então nós devemos começar, não importa se tenha 10 anos, a menina deve começar a utilizar desde já. A mamãe deve começar a prevenção da criança, não importa a idade, pode ter 10 anos ou ser um jovem de 110 anos, não é verdade? Deve sim começar a prevenção. Por exemplo, a banana é rica em triptofano. O triptofano, ele aumenta os hormônios, especialmente os hormônios do humor.
prevenindo até mesmo a depressão. Pessoas que utilizam banana são pessoas mais alegres, porque ela estimula a serotonina, a endorfina, a produção desses hormônios, que é o hormônio da alegria. A laranja, riquíssima em vitamina C, que aumenta a imunidade a nossas enfermidades. Então, nós devemos, no dia a dia, utilizar estes alimentos. Por exemplo, doenças respiratórias. Nós temos esse problema de temperatura, um dia está quente, outro dia está frio, né? Aqui em São Paulo é terrível. É terrível. Saí lá da Bahia com 30 graus, cheguei aqui com 12 graus no domingo. Então, a pessoa tem de ter as suas defesas orgânicas em dia. E nós temos estes alimentos que nos ajudam no dia a dia. Falando ainda em problemas do sistema nervoso, o alface. Aqui, olha, alface é um alimento riquíssimo em uma substância que é protetora do sistema nervoso, que ajuda a melhorar o sistema nervoso, que é o lactucário. Foi feita uma pesquisa no Instituto de Trofoterapia de Barcelona e descobriu no talinho da alface uma substância leitosa que é indicado para histerismo, para hipocondria, para insônia. Pessoas com insônia, o que deve fazer? Pega 3 talinhos da alface, uma média de 30 a 40 gramas do talinho da alface, bate no liquidificador com meio copo com água, coa e toma meia hora antes de deitar-se. É excelente para ajudar as pessoas que têm problemas de insônia. O talinho do alface, que a gente vive jogando fora. Você pode notar, as pessoas que vivem no interior, quando corta o talinho da alface, sai um leite viscoso, um leite grosso do talinho da alface. Aquilo é a propriedade, aquilo é o concentrado de lactucário, que vai melhorar a saúde das pessoas que têm problema no sistema nervoso. Olha certo? E é só, natural. Né? As pessoas não têm nenhuma contraindicação. Esta é a grande vantagem. A couve, por exemplo, ela tem ferro, ela tem cisteína. É muito indicado para pessoas com anemia, especialmente a clorose, com a anemia específica das mulheres. A pessoa deve utilizar a couve. Se a pessoa já tem o problema instalado, utilize o suco da couve também, que ajuda a melhorar esses problemas. E todas essas maravilhas que você está dizendo estão aí no Medicina Alternativa de A a Z, né, minha amiga? Que não pode faltar na sua casa. É verdade. Aliás, Isabel, nós temos aqui no vídeo, embora esteja aparecendo 2 vezes de R$35, nós ainda, né, fazendo uma negociação, nós conseguimos este manual para as pessoas que ligarem hoje. Vai receber esse livro na sua casa com 2.450 tipos de informações sobre saúde, na prevenção, no tratamento, por 2 parcelas de R$29. Oba, ainda estamos com promoção. Então, olha, hoje. Minha amiga, ligue agora, hein? Muito obrigada, Adilson Lopes, pela sua presença aqui no Saúde Feminina. E você pode pegar o telefone aí e vai ligando, 0800 70 12 500. É o telefone do livro Medicina Alternativa, em promoção para você, mas por pouco tempo, né, Adilson? Claro, por pouco tempo. A pessoa deve aproveitar a oportunidade agora. Muito obrigada, Adilson, pela presença. Um abraço para você, até a próxima. Tá vendo? Olha só, hoje nós estamos aqui falando de medicamentos genéricos. Nossa, como chegou pergunta. Obrigada pela sua participação, minha amiga. Estou aqui com muita alegria com o Dr. Marcelo Pedreira, que é diretor médico da Novartis, e a doutora Vera Valente, que é diretora executiva da Progenéricos, né? Bom, acho que vamos partir para as perguntas. Não, ainda quero saber uma coisa, né? Quer dizer que então eu encontro, doutor Marcelo, para as principais doenças, essas doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, eu vou encontrar medicamentos genéricos aí no mercado à vontade? Vai. Felizmente vai, porque o foco das indústrias que produzem medicamentos genéricos tem sido exatamente esse, o de apanhar a grande faixa de medicamentos para tratamento de doenças crônicas, os medicamentos que são mais necessários para a população. Então, hoje em dia nós temos uma grande linha de medicamentos antihipertensivos, redutores do colesterol, antidiabéticos, antidepressivos, enfim, medicamentos que são essenciais para grande parte das doenças que acometem a população. Olha só. Essa é a
é a boa nova do genérico. Isso é uma E boa nova mesmo, completando, né? doutor Marcelo, uma informação importante é que o custo do tratamento dessas doenças, como diabetes, hipertensão, colesterol, foram reduzidas em mais de 70% com a entrada dos genéricos. Ou seja, se você gastava R$100 para tratar do seu problema, você passou a gastar 30 com os genéricos. Por isso, você deve sempre procurar na farmácia a opção do genérico, o medicamento da tarja amarela. Pois é, né? Agora, quando procurar o genérico, olha aqui, vamos mostrar de novo, ó. É bom. Olha aqui. É o medicamento da tarja amarela, hein, minha amiga? Não vai fazer confusão, não vai deixar o farmacêutico ou o balconista da farmácia, que é bem pior, te enrolar e te dar um similar. Similar não é genérico. Na dúvida, pegue o telefone, ligue de novo para o seu médico, pergunta: doutor, posso trocar esse medicamento que o senhor me deu aqui, que é tal por tal e tal, e aí ele vai te orientar direitinho, E né? hoje em dia os próprios médicos já estão orientando essa alternativa para o paciente. Evidentemente, se ele quiser fazer uso de medicamento de referência ou fazer uso de medicamento genérico, os médicos já estão, essa já é uma consciência que os médicos estão adquirindo cada vez mais, que podem realmente utilizar os medicamentos genéricos nos casos em que eles desejarem. Que bom, né? Isso. Tem a Priscila da Parada Inglesa, que estava perguntando aqui se os medicamentos similares são iguais aos genéricos. A gente já explicou para você que não, né? E os genéricos, ela pergunta de novo: os genéricos são iguais aos medicamentos comuns, né? Se ela está chamando de comuns, o inovador, esse que descobriu esse princípio ativo, sim, os testes garantem que eles são exatamente iguais. O similar, não. O similar, o seu médico deve prescrever. O similar, ele não pode ser trocado por nenhum outro. Já respondeu aqui a doutora Vera também para a Ana de Itaquera, que perguntava se os genéricos têm o mesmo efeito que os medicamentos comuns também. Elas chamam de comuns, né? É. Então, podia chamar os medicamentos as de marcas marcas. famosas. As marcas famosas, né? E tem a Andréia aqui, doutor Marcelo, que diz que a pediatra do filho dela não aconselhou a tomar remédio genérico, pois diz que não surge o mesmo efeito, não surte o mesmo efeito. Pois é, quer comentar, Vera? Uma coisa? Até eu comentei quando vi essa pergunta aí antes de nós voltarmos, que me surpreende, porque não tem nenhuma justificativa, nem técnica, nem de casos concretos que possa justificar que essa médica diga para você não trocar. O que acontece é que os médicos às vezes têm o hábito de prescrever as marcas famosas. Só que quem bota a mão no bolso para comprar o medicamento é você. Então você tem que dizer para ele que não tem por que você pagar mais caro por uma marca famosa se tem outro igualzinho, que a autoridade máxima do país em vigilância sanitária, que é a Anvisa, deu o registro e disse que é igualzinho. Então você não tem que pagar pela marca famosa. Por que você vai pagar mais caro por um medicamento que tem outro igual? Então nada justifica essa orientação do médico. Não tem respaldo nem científico, nem em situações práticas. Você deve perguntar para o seu médico. É isso aí, tá vendo? Se na dúvida, consulte outro médico. E a Magna de Osasco pergunta se existe alguma bombinha para falta de ar para quem tem crise de bronquite. Deve ser genérica. Pois é, não, até né? a última informação, o mercado está sempre em constante mudança, mas são medicamentos ainda que estão em estudos para serem lançados como medicamentos genéricos. Agora, a Novartis é a líder mundial, né, em fabricação de genéricos, não é, doutor? Pois é, a Novartis é a segunda empresa no mundo, na verdade, no ranking de produção de medicamentos genéricos. Como curiosidade, eu te digo, você falou em termos de quantidade de produção, só em relação à linha de antibióticos genéricos da Novartis, a produção dia é de 10 toneladas de antibiótico. E Nossa Senhora. Isso nós temos várias fábricas no mundo de antibiótico, mas isso para exportar para o mundo inteiro. Evidentemente, nós exportamos inclusive para o Brasil, nossos medicamentos são trazidos do exterior, né? E realmente a mensagem é que a Novartis decidiu colocar toda a sua qualidade dos medicamentos de referência, medicamentos inovadores, também nos medicamentos genéricos. Então nós podemos dizer com orgulho que nós somos responsáveis desde a produção da matéria-prima até a fase final, que é quando o medicamento está à venda na farmácia para o consumidor, né? Isso realmente é parte acho que da responsabilidade social que nós temos que ter em termos de trazer maior acessibilidade da população aos medicamentos. Agora, doutora Vera, a Progenéricos é uma associação? Sim, a Progenéricos é uma associação que agrega 13 indústrias de genéricos no Brasil. São 13 indústrias responsáveis por 98% desse mercado. Entre os nossos associados está inclusive a Novartis, ou seja, são 13 indústrias que estão liderando esse mercado. 3 grandes indústrias? 13 grandes indústrias, 98% do mercado. São as líderes desse mercado no Brasil.
Quer dizer que genérico não é feito no fundo do quintal, viu? Se você pensava isso, se enganou. Quero mandar um grande beijo para Cláudia de Francisco Morato, aqui em São Paulo, que me escreveu só isso. Isabel, eu adoro o seu programa. Muito obrigada, Cláudia. Eu também. Eu adoro o meu programa e adoro meus convidados. Muito obrigada, doutor Marcelo Pedreira, doutora Vera Valente, pela presença. Eu quero lembrar você que amanhã o nosso tema aqui é muito sério. Vamos discutir a relação entre a saúde mental e a criminalidade, se é que ela existe, tá bom? Até amanhã, um beijo. Saúde feminina. Oferecimento. Novartis. Genéricos. Rede Mulher. A sua nova imagem.